Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia, 19 de dezembro de 2021, né? Graças a Deus, estamos aqui, né, em vigilância, em obediência, em perseverança, né, irmãos? Que é isso que é pedido, né, pelo Senhor Jesus para a igreja, para que ela persevere, né, até o fim, defendendo, né, a palavra, defendendo a verdade, o caminho, a vida, né, que é o próprio Senhor Jesus, né, defendendo, né, a redenção, né, irmãos, entendendo o que é a redenção, a criação e a vida eterna, né, que é tudo que está ensinado aí nas Escrituras, nos profetas e nos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É isso? E amém, né? E vamos fazer a nossa pequena caminhada aí, né? Estamos falando aí do Irineu, né, que era um irmão da igreja, que era bispo, né, presbítero, numa cidade chamada Lyon, hoje, né, na França. E ele foi um grande combatente contra as heresias da época, né, que ele viveu entre o ano 150 e 200, né, da nossa era, depois de Cristo. Então ele combateu várias heresias, a principal delas é o gnosticismo, que foi, digamos assim, uma das heresias mais perigosas, né, que apareceram na igreja e que ainda continua por aí, né? Algumas teorias, né? Alguns ensinos, né, heréticos dentro das denominações, até mesmo dentro da igreja, né? Certo? Obedecem aos ensinamentos aí dos gnósticos, né? E nós estamos vendo aqui que o Irineu, ele viveu numa época, né, em que as filosofias estavam, né, digamos assim, no seu auge, né, ou procurando o seu auge, né. E o gnosticismo, ele comprou de todas as filosofias, né, a parte que lhe interessava, né. Por isso é que nós estamos vendo aqui alguns filósofos, né, porque nós vamos ver aqui que as ideias desses filósofos depois vão aparecer lá no gnosticismo, vão aparecer neste cristianismo que está aí, né? Tanto nas denominações como no catolicismo romano, que nós vamos ver aí. É uma caminhada longa, né, irmãos? Mas nós vamos lá, né? Com paciência, né? Com perseverança, vamos tentar entender, né? O que é essas coisas aqui, o que são essas coisas. Porque às vezes a gente está conversando com as pessoas, inclusive dentro da igreja, aí elas falam coisas que nos faz lembrar aquilo que foi combatido no passado, né? E que realmente é contrário à doutrina, né? É uma filosofia, uma teoria que é contrária à doutrina, não se conforma com a doutrina apostólica e dos profetas e do próprio Senhor Jesus, né? Então, no caso do Platão aqui, ó, o que ele diz? Ele criou uma teoria chamada teoria da reminiscência, né? Ou da recordação. Nós já vimos alguma coisa sobre isso. Então ele criou essa teoria. O que é essa teoria? A teoria da reminiscência é muito importante em Platão. E aí, qual é a base dela? O pilar dela é a crença na pré-existência da alma, né? E na metempsicose. Metempsicose é o quê? É reencarnação, né? Reencarnação das almas, né? Reencarnação das almas. Presta atenção. Reencarnação das almas que não atingem o aperfeiçoamento. O que dá sustentação à teoria do Sócrates, que era professor dele, né?
de que ninguém ensina nada a ninguém. Então o Sócrates tinha isso aí, não, ninguém ensina nada a ninguém, né? Porque não há transmissão, né, de algo exterior, né, para o interior da pessoa, certo? Então é isso que essa aqui é a ideia aí, né? Aí ele diz o quê? Porque o saber está contido na alma da pessoa e só precisa ser redescoberto pela recordação ou reminiscência, né? Então, recordação de quê? A qual essa recordação, ela não nos leva ao passado. Olha aí, ó, profundeza de Satanás. Quer dizer, recordar não é ir ao passado. Olha aí. Mas é o quê? Mas é ir à verdade. Né? Isso é que ele dizia. A recordação não nos leva ao passado, mas nos leva à verdade. Nos leva ao mundo das ideias, que é o mundo invisível, né, espiritual. Né? Ao ser imutável, ó, e eterno. Então ele reconhece que tem um ser imutável e eterno, e aí vem com essas, né, com essas teorias aí de recordação, que não nos leva ao passado, mas nos leva à verdade, né? Coisa que não é verdade, né? Certo? Profundezas de Satanás, como está escrito lá no, né, Apocalipse. E nós precisamos saber, pelo menos por alto, né, essas coisas, porque isso aí envolve as religiões, envolve as crenças, né? Nós acabamos de ver aí falar na metempsicose, que é o que? É o pilar do espiritismo, né? Eles têm uma ideia de alma totalmente diferente do que está escrito nas escrituras, né? Que nós vamos ver quando a gente... Aliás, a gente já sabe, né? Nós já vimos isso várias vezes, né? Qual é a essência, né, do homem e qual é a essência do Criador, né? Então, tudo que a gente vê aqui nesses filósofos é que, na verdade, eles ouviram o galo cantar, mas não sabem aonde, né? Tem algumas coisas que apontam, né, para aquilo que é verdade. Aponta, só aponta. Sim, então isso aí são as ideias aí do Platão, né? E teve também o tal do Aristóteles, né? Foi discípulo do Platão e foi educador do Alexandre, né, o Grande, o rei da Macedônia, que conquistou, né, boa parte do mundo, né? E esse Aristóteles ele andou acompanhando a corte de Alexandre por todos os países onde ele andou, né? E como ele era filósofo, ele ficou estudando lá as teorias dos outros países, né? As outras filosofias, as outras religiões e tal, né? E isso lhe permitiu fazer o quê? Entrelaçar, né, as ideias dos pensadores anteriores lá, os gregos e romanos, né, e os outros, né, dos países que ele visitou, a Índia, né, a Babilônia e tal, e vai por aí afora, né? Pensadores anteriores a ele, né, lá na Grécia, e um entendimento único e acabado. Então ele conseguiu fazer uma síntese, digamos assim, de todas essas filosofias, né? Ele fez isso. Ele fundou lá em Atenas uma escola, né? O Liceu, né? Que era a escola dele. E aí a teoria dele era o quê? O que ele defendia? Que o conhecimento, né, se dá pelos sentidos, né, que apreendem a aparência. Então ele entra aí com o quê? Com a questão da aparência e da essência, né? Nós já vimos isso aí em algum momento, em vários momentos, nas nossas meditações, né? Então o que ele está dizendo é o quê? Que existe uma aparência e uma essência. A aparência, quem toma conhecimento dela são os nossos sentidos, né? O olho,
o ouvido, né? A boca, enfim, os sentidos, né? Os 5 sentidos aí. Então, os sentidos, eles apreendem a aparência das coisas, né? E pela nossa inteligência, né? A gente apreende a essência das coisas, né? Então, nós vamos ver isso aqui amanhã, né, se Deus quiser. Vamos parar por aqui hoje. E graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui fortes e firmes. Amém, até amanhã, se Deus quiser.